Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de História, tá? Na última aula nós falamos sobre o conceito de política de cidadania em Roma e Grécia Antiga, tá? Falamos os aspectos da Grécia, principalmente da democracia ateniense, e reforçamos também a noção de república romana, ok? Hoje nós vamos corrigir, observe, hoje nós vamos corrigir e falar um pouco sobre as questões das atividades da página 20, 21 e 22. Então, hoje nós vamos trabalhar, por quê? Porque essas questões trabalham em especial o assunto que nós vimos na nossa última aula, ok? Então vamos lá, né? Vamos a elas, vamos estudar um pouquinho. Questão 1. Questão 1 diz assim, ó. Na Grécia Antiga, o conceito de cidadania estava relacionado a uma minoria da população. O conceito de democracia estava relacionado a uma minoria da população. Com base no texto e na imagem, no quadro, a seguir, identifique as classes que faziam parte, inclusão, e os que não faziam parte, exclusão da cidadania grega, tá? Então vamos ver que classe social faria parte da democracia grega e a classe social que não fazia parte da democracia grega. De um lado, nós temos os metecos, escravos e mulheres, sem cidadania. Esses não faziam parte da democracia grega. E do outro lado, nós temos os cidadãos, homens nascidos na cidade de Atenas, homens nascidos na cidade de Atenas. Esses participavam da democracia. Então veja, metecos, escravos e mulheres sem cidadania, sem direito democrático. Homens nascidos em Atenas, cidadãos com direitos democráticos. Ficou fácil, né? Então veja, excluídos da democracia ateniense, metecos, escravos e mulheres. Incluídos na democracia ateniense, homens atenienses, tá? Homens nascidos na cidade de Atenas. Tá aí a resposta da questão 1, tá? Resposta da questão 1. Ok? Seguindo, questão 2. A questão 2 é uma questão de objetiva, né? De marcar A, B, C ou D. Marcar A, B, C ou D, tá? Vamos lá. Hoje, o conceito de cidadania refere-se aos, letra A, direitos e deveres de uma pessoa dentro de um país. Letra B, cidadãos os homens com mais de 21 anos. Letra C, direitos políticos do cidadão. Letra D, deveres dos cidadãos. Resposta certa aqui é a letra A, né? A cidadania se refere a direitos e deveres de uma pessoa dentro de um país, tá? Ou seja, a pessoa tem que seguir a Constituição do determinado país, da determinada sociedade na qual ele faz parte. Então, ser cidadão do Brasil hoje é você seguir, ter direitos e deveres e seguir a Constituição de 1988, porque está lá na Constituição brasileira os nossos direitos e garantias e os nossos deveres também para com o nosso país, ok? Então, resposta certa da questão 2, observem, letra A, né? Resposta certa da questão 2, letra A. Para a questão 3... Questão 3 tem uma imagem aí, nós vamos falar, uma questão que fala sobre Roma, tá? Diz assim, ó, explique com suas palavras em que consistia a cidadania grega. Tá a foto aqui, ó, cidadania romana em Roma e a cidadania grega, né? Então vamos lá, né? Resposta aproximada é essa daí, ó. Resposta aproximada é essa daí. A cidadania grega era um status exclusivo concedido aos homens livres, nascidos na cidade-estado grega, né? Então, apenas homens poderiam participar da democracia ou da política na Grécia Antiga. Eles tinham direitos políticos, como participar da Assembleia,
votar e serem eleitos para cargos públicos. Além disso, os cidadãos gregos também tinham responsabilidades, como servir no exército e pagar impostos, ok? A resposta certa é essa daí, tá? Resposta certa da questão 3 está aí na telinha de vocês. Questão 4. Questão 4 diz assim, ó, no quadro a seguir, identifique as alternativas sobre cidadania em Roma antiga, que são verdadeiros, e as que são fake news, as que são falsas. Então é para a gente identificar nesse quadro que são afirmações verdadeiras e o que são fake news, notícias falsas, ok? Vamos lá. Afirmação A. Diferente da Grécia, em Roma, o exercício de cidadania estava ligado com a capacidade de exercer direitos políticos e civis. Verdadeiro. Resposta certa da afirmação A é uma afirmação verdadeira, tá? Em Roma Antiga, a cidadania estava vinculada ao exercício de direitos políticos e civis. Questão B. A afirmação B. A cidadania romana era atribuída somente aos homens livres? Correto, né? A cidadania romana era atribuída apenas aos homens livres. Escravos não participavam, tá? Escravos não participavam, não eram considerados cidadãos. Afirmativa C. Afirmativa C. Na sociedade romana, as pessoas eram diferenciadas entre livres e escravos. Correto? Correto, né, gente? Afirmação correta. Na sociedade romana, as pessoas eram diferenciadas entre cidadãos livres e escravos, tá? Afirmativa D. Os cidadãos eram considerados todos iguais? Falso. Olha, aqui a gente já mata, tá? Afirmação falsa, tá? Não eram todos iguais e livres, né? Tinham os escravos e a sociedade romana era uma sociedade de classe. Não esqueçam isso, a sociedade romana era uma sociedade de classe. Questão 5. Cite quais eram os principais direitos reservados aos cidadãos romanos. Questão 5. Cite quais direitos eram os principais, direitos reservados aos cidadãos romanos. Tá aqui, ó. Vou até apagar essa parte aqui para ficar mais claro o entendimento. Veja, quais os direitos? Primeiro direito, direito ao voto. Segundo direito, direito de se candidatar a cargos públicos. Terceiro direito, direito de apelar perante um tribunal. Quarto direito, direito de casamento legal. Quinto direito, direito à propriedade e herança. Está aqui, né, alguns direitos no famoso direito romano. Bom, então veja, falar um pouquinho do feudalismo para a gente fechando a nossa aula de hoje. Então, depois do Império Romano, veio a Era Feudal, tá? Também considerada como Idade Média. Então, termina o fim do Império Romano, e começa aqui o período feudal, tá? Chamado de Idade Média, um período de longa duração, onde vai vigorar aí a ruralização da sociedade europeia, tá? Uma sociedade cada vez mais rural, dedicada ao campo, e uma sociedade também caracterizada por classes sociais, entre elas o senhor feudal e os servos, tá? As duas principais classes sociais, o senhor feudal e o servo, classes fundamentais que nascem desse processo, tá? Então veja, dando uma pincelada aqui no que é o feudalismo para vocês. Então o feudalismo foi um sistema político, social e econômico que caracterizou a Idade Média, tá? Do século V ao século XV. E a partir daí se constituiu como modo de produção predominante
conforme essa imagem mostra, tá bom? O modo de produção predominante, conforme essa imagem mostra. Então, a Europa passou a ter grandes senhores romanos, abandonando as cidades e indo para o campo, dando origem aí aos feudos, ou seja, grandes propriedades de terra. Grandes propriedades de terras e que continham castelos, tá? Tá aí a divisão de um feudo, temos aí o manso senhorial, a casa do senhor feudal, que é esse castelo, o manso servil e as terras comunais. Bom, fechamos por aqui a aula de hoje, corrigimos nossas questões e falamos um pouquinho sobre o nascimento do feudalismo, ok? Volto na próxima aula, valeu!